Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. O que é que explica o caos no aeroporto de Lisboa? I want you to take a look at this line here in Lisbon Airport to leave the country. It is quite honestly astonishing and testimony to just what a disaster these new EES rules are regarding all passport holders who are not from the European Union. Na semana passada, a jornalista Clarissa Ward, correspondente internacional da CNN, publicou um vídeo na sua conta do Instagram onde filma e descreve as longas filas de espera para atravessar o controle de passaportes no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. A jornalista descreve um cenário de caos e diz ter presenciado muitas pessoas a perderem os seus voos de ligação, como aconteceu até à própria. Os aeroportos portugueses têm sofrido vários constrangimentos no controle de passaportes desde a introdução do novo sistema de entrada e saída das fronteiras da União Europeia. Por que é que isso acontece? A Comissão Europeia diz que os atrasos e as longas filas de espera são um problema português. O Governo contra-argumenta que esta é uma responsabilidade europeia. O Governo reconhece que as coisas não estão a funcionar bem e o Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, pediu desculpa pela situação que disse ser um embaraço para o país. E o Ministro da Administração Interna anunciou na sexta-feira mais meios humanos e o alargamento da zona de fronteira em Lisboa. Estamos muito satisfeitos. Temos mais 18 posições na fronteira, temos mais 14 e-gates que estarão a ser montadas, umas já foram. Mas, afinal, o que é que está na origem deste problema? É esse o pretexto para falarmos com Pedro Castro, consultor em estratégia comercial para a aviação e professor em sistemas de transportes no Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Pedro Castro, bem-vindo a este P24. A Comissão Europeia diz que os atrasos e as longas filas de espera nos aeroportos portugueses eram um problema nacional e não propriamente do sistema de entrada e saídas na União Europeia. O Governo chegou a dizer que a responsabilidade era europeia. Qual é, afinal, na sua opinião, a origem dos atrasos e do atual caos no aeroporto de Lisboa em particular? É ótimo quando se pode passar a culpa de uns para os outros enquanto passageiros, companhias aéreas, trabalhadores, gestores dos aeroportos, enfim, todo o universo aeronáutico está a ser, por um lado, a sofrer as consequências, a sofrer os prejuízos e também a ser diabolizado. Recordo que nós saímos aqui também de um período em que acusavam também de não haver jet fuel, das tarifas estarem muito caras, enfim, nada disto, e já agora só também há alguns vírus aqui a incomodar também o tráfego, o normal tráfego aéreo. Portanto, tudo isto são receios que se refletem ao nível das pessoas, daquelas que pretendem viajar e que desistem, daquelas que têm de viajar e sofrem nos períodos, e é esta imprevisibilidade, não é? Nós não sabemos já como aconselhar as pessoas. Será que têm que ir 10 horas antes ao aeroporto, 6 horas antes? Mas repare, nesta acusação, e respondendo à sua pergunta de um lado para o outro, e fazendo aqui um bocadinho o equilíbrio, a União Europeia tinha conhecimento e sabia que haveria alguns atrasos associados à adaptação tecnológica. Por isso é que houve esta entrada em vigor do novo sistema de forma faseada. Houve um período de transição. Exatamente. Ou seja, antes de começarmos com os 100% de entrada nestes termos, que foi no dia 10 de abril, houve um período de 6 meses anterior em que, exatamente, os vários estados, os vários aeroportos foram testando o sistema e havia aqui um percentual que foi progredindo ao longo dos meses até ao tal dia 10 de abril e que Portugal simplesmente suspendeu. Portanto, Portugal, em vez de estar a fazer esses testes em termos percentuais, numa época baixa, recordo que estávamos a falar do período anterior a 10 de abril, ali com aquele pico normal do Natal, mas de uma forma geral uma época baixa. A Espanha, só para ter uma ideia, utilizou este período de época baixa para fazer estes testes em aeroportos como Málaga e Tenerife, que foram aeroportos que tiveram dificuldades. Mas nessa altura, não agora. Até em Portugal isso não foi feito. Em Portugal não, porque foi decidida a suspensão. A suspensão total. Era permitido nesse período fazer essa suspensão total. Hoje em dia, com a entrada em vigor em 100%, já não o é. É normal que Bruxelas, portanto, por um lado diga,
ok, nós estávamos à espera de alguns atrasos, verificamos que de facto há alguns atrasos, isto não é, digamos, inédito, nesta envergadura, com esta brutalidade, sim. E então Bruxelas, que é agora acusada, e portanto o governo utiliza o argumento, mas isto está a acontecer noutros países. E eu tenho vontade de dizer, aqui em Portugal isto acontece noutros setores há décadas sem que ninguém faça nada. Há décadas nós sabemos que o hospital público está nas urgências, não consegue dar resposta, mesmo nas alturas de pico. Há décadas que os tribunais têm processo em atraso, há décadas, enfim, e podemos continuar por aí o rol de coisas que há décadas não funcionam. Mas o Pedro acha que é um problema de organização, de planeamento dentro do próprio aeroporto, da infraestrutura portuária. Portanto, acha que isto está sobretudo relacionado com o fluxo de passageiros de países que não pertencem ao espaço Schengen? Esse fluxo, felizmente, na aviação ele é muitíssimo controlável e programável. As companhias aéreas não chegam assim, de repente, ao aeroporto de Lisboa de destinos que nós não sabemos, nem sabemos de onde vêm esses aviões. Portanto, esta questão de nós chamarmos os slots, não é? E esta palavra é muito conhecida pelas pessoas, aquelas faixas horárias de chegada e de partida dos aviões, ela está organizada de vários moldes. Está organizada por relação à pista, está relacionada, portanto, o número de aviões por hora que aquela pista pode acolher, está relacionada com a capacidade de estacionamento dos aviões e está relacionada com a capacidade do terminal. Ora, no terminal nós podemos considerar o terminal de uma forma, enfim, de capacidade dos números de milhões de passageiros ou dos números de milhares de passageiros que podem estar no terminal ao mesmo tempo, mas também podemos fazer uma distinção entre passageiros Schengen, aqueles cujo controlo não existe e, portanto, não ouvimos falar deles nunca nesta situação, e os passageiros de e para destinos não Schengen, sobretudo aqueles com passaporte não europeu. Portanto, tudo isto é previsível ao nível da gestão aeroportuária. Eu creio que tem havido algum desleixo da tutela, em geral, sobre os aeroportos. Para já, porque o aeroporto que mais sofre com isto está no Algarve, e só elege 9 deputados. E, portanto, isto é um não tema. E o caso de Faro tem a ver com isto, com os ingleses e com as pessoas que vêm fora do espaço da União Europeia. Não? Exatamente, e que ocupam 50% daquele aeroporto, um bocadinho mais do que 50% até. Portanto, este aeroporto, ainda antes do sistema, e repare que isto não tem nada a ver com o sistema, é com a própria infraestrutura de um ponto de vista tecnológico e de um ponto de vista daquilo que é a PSP e o controle da fronteira no local. E as próprias condições, porque as pessoas também se queixam das condições e da organização do espaço no próprio aeroporto. Isso é um tema que já vem em Faro, sobretudo nas semanas de pico, arrasta-se há muitos anos, mas como disse há pouco, isto não é relevante, nós não dávamos importância a isso porque o ministro está aqui, não está em Faro. Faro elege 9 deputados, e portanto, ou o distrito, não é, de Faro elege o círculo eleitoral, elege 9 deputados, e portanto não tem relevância eleitoral nem política. Agora, em Lisboa, a história é outra. E, portanto, isto, e até pela própria envergadura, e já temos as jornalistas internacionais, e já temos as redes sociais, no próprio Brasil já se fala muito sobre como evitar Lisboa, ou tudo fazer para evitar Lisboa, portanto, isto tem um impacto. E agora é que as pessoas um pouco acordam, mas repare que a tutela teve durante anos muito focada e somente focada na construção do novo aeroporto de Lisboa. E, portanto, o próprio concessionário aqui em Lisboa não sabia o que fazer com este aeroporto. E chegámos a este problema, que é também um problema de gestão do espaço aquele que existe. E, eventualmente, depois deste espaço estar melhor tratado, cuidado, planeado e os recursos humanos igualmente, podemos imaginar e podemos perguntar se a distribuição da capacidade não Schengen está certa para este aeroporto ou não. O que é que eu quero dizer com isso? É um pouco uma distribuição diferente em relação aos horários, não fazer com que tudo chegue à mesma hora, para que haja aqui uma maior fluidez na entrada e saída das pessoas. Sim, é um problema malthusiano, que é chega uma quantidade de pessoas ao aeroporto que é superior à quantidade de polícias que existe para fazer esse controle. O facto também de querer transformar Lisboa numa plataforma giratória de distribuição de voos, um hub não ajuda, piora.
Piora imenso, porque o hub funciona nessa lógica de colocar o maior número de voos a chegar à mesma hora para eu os distribuir poucas horas depois para outros destinos. E num caso desse, o concessionário tem capacidade de manobra para alterar horários ou impor slots às companhias aéreas? O concessionário zero. Porque a coordenação dos aeroportos, é assim que se chama esta atividade de distribuir slots, está na NAV. É a entidade que tem e que é uma entidade tutelada pelo Ministério das Infraestruturas, portanto tem esse elemento comum de tutela, ou de propriedade, se quiser, porque obviamente a propriedade dos aeroportos é do Ministério das Infraestruturas, enfim, em representação de Portugal nesse aspecto. Digamos que a atribuição do slot em si, ela é feita por uma equipa de coordenação de slots na nave. Obviamente que se existe alguma coordenação com a entidade aeroportuária, existe também aqui a intervenção do regulador, perceber se isto está a correr bem, se nós estamos a fazer esta distribuição de slots adequadamente por relação à infraestrutura que temos, e como eu disse, podemos avaliar a questão da pista, que é mais evidente, podemos avaliar a questão do parque de estacionamento. O parque de estacionamento, só para terem uma noção, é muito importante na Madeira, por exemplo. A Madeira, as restrições estão mais ao nível do estacionamento dos aviões do que ao nível da pista ou ao nível do terminal. Se calhar, no caso de Lisboa, temos estes elementos todos ao mesmo tempo. Temos o elemento da pista, que temos que cuidar, temos o elemento do estacionamento dos aviões, que temos que cuidar, e temos o elemento do terminal. E dentro do terminal temos a infraestrutura, que é Schengen e não Schengen. Se isto está a ser feito e ser feito adequadamente, é uma questão que o regulador deve colocar neste momento, que é alheia, digamos, ao aeroporto em si. O que o aeroporto pode fazer é, perante aquilo que ele assiste, organizar o espaço de forma diferente. E organizar o espaço de forma diferente, porque obviamente o que o aeroporto está interessado é ter mais passageiros, mais companhias aéreas, e portanto passa também por servir bem, quer as companhias aéreas que são os seus clientes, digamos, industriais, quer os passageiros que são o seu cliente final. Pedro, e algum exemplo semelhante no resto da Europa? Tanto quanto sei, apenas a Grécia teve alguns problemas com a aplicação deste sistema e cancelou até a sua execução durante o pico do verão. Mas há casos semelhantes de dificuldade deste género em outros aeroportos na União Europeia? Nós temos casos pontuais, e lá está, deste funcionamento do hub, e que verificamos, por exemplo, as tais filas que Bruxelas esperava, nomeadamente no aeroporto de Bruxelas, portanto em casa, não é? Também em Frankfurt houve alguma, finalização dessa questão. Na própria estação, e um bocadinho fora do elemento aeroportuário, na própria estação do Eurostar em Londres, também houve este tipo de situação e de constrangimentos, mas sempre coisas pontuais, ligadas a falhas tecnológicas, ligadas a algum pico, porque obviamente os aviões têm um horário de chegada, mas por vezes também se atrasam, e portanto estes atrasos são cumulativos, depois pode gerar situações que não estavam previstas, mas que podem acontecer. Portanto, houve aqui situações, sim, de espera superior ao normal, coincidente com aquilo que Bruxelas esperava que acontecesse, nada com esta dimensão e com esta quase que falta de controle. Pedro, para terminar, portanto, isto é um novo sistema que deve ser mais exigente e complicado do ponto de vista tecnológico. O Governo, por outro lado, anunciou mais polícias e o alargamento da zona de fronteira em Lisboa. Esta é também uma questão de meios e de espaço? Absolutamente, mas deixe-me também aqui dizer que só ter e-gates ou boxes, mas e-gates que não funcionem ou boxes que não têm os agentes, não serve. Ou seja, claro que é preciso mais e-gates que funcionem. Claro que é preciso mais boxes para o controle manual quando ele é necessário e que estejam efetivamente ocupados. O aeroporto de Lisboa em particular tem esta dificuldade, que é a gestão de uma infraestrutura em picos muito grandes que quase que esticam a corda.
não é? O aeroporto de Lisboa não está sempre neste constrangimento, mas a forma como ele está organizado, em termos de chegadas e partidas, faz com que de repente tenha que preparar toda uma infraestrutura para um 100% que raramente acontece naqueles termos. E isto cria um desafio, pelo menos ao nível humano. Se for só enfim, digamos, uma e-gate, obviamente a e-gate está lá, quer estejam pessoas, quer não. Mas na gestão depois dos recursos humanos, é sim bastante desafiante. E isto estamos a falar, e voltamos aqui, esta gestão dos recursos humanos cabe ao Estado. E o Estado dá provas a vários outros níveis de outros setores de uma profunda incompetência de gestão. E eu não quero aqui partidarizar, porque isto não é algo que seja um partido faz isto e outro partido faz aquele outro, é mesmo uma questão de nós, por algum motivo, em termos de gestão de recursos, sermos de facto muitíssimo fracos, maus, para não dizer outra coisa. Pedro Castro, muito obrigado pela explicação e por ter vindo ao P24. Foi um prazer. Obrigado eu. Até uma próxima. Não perca o podcast Soundbite, de segunda à sexta-feira. Aqui, os sons que marcam o dia político são analisados por Ana Lopes e Helena Pereira, num podcast com a moderação de Ruben Martins. Saiba mais em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.